Oi, crianças, mais uma tarde juntas para falarmos mais um pouco sobre a trajetória de Jesus nos seus últimos dias de vida aqui na Terra, né, no seu ministério que foi tão importante. Vamos lá relembrar então as aulas que nós tivemos? No domingo nós falamos sobre o quê? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, muito bem. Na segunda nós falamos sobre o quê? Jesus lavando os pés dos discípulos e sobre esse exemplo de humildade que nós precisamos servir aos outros com alegria. E ontem, sobre o que nós falamos? Muito bem, sobre a ceia do Senhor, sobre o dia da Páscoa que Jesus comemorou com seus discípulos e que seria então o último encontro dele com seus discípulos. E naquele momento ele celebrou a Páscoa, dando a ceia para os seus discípulos, instituindo então o dia da ceia, que todos nós então, até os dias de hoje, celebramos esse dia para comemorarmos, relembrarmos o quê? Você se lembra do que a tia Rita falou? A morte e a ressurreição de Jesus, até que ele venha. Então é um momento que nós relembramos a morte e a ressurreição de Jesus, o seu sacrifício na cruz por mim e por você. Se tiver alguma pergunta da história de ontem, se surgiu alguma dúvida, vocês peçam a papai e mamãe para mandar a pergunta para mim, ou vocês mesmos podem perguntar aos seus pais, seus avós, seus tios, aquele que você tem confiança de perguntar, que são seus cuidadores. Muito bem, então hoje nós vamos falar sobre uma outra etapa dos últimos dias de vida de Jesus aqui na Terra. Vamos lá? Então hoje nós vamos falar sobre algo muito importante. Sobre o que é? Esse cartaz já nos aponta, né? O nosso tema. Isso, sobre oração e a importância que o Senhor Jesus deu à oração, sendo Ele nosso maior exemplo, o nosso modelo do como nós devemos fazer e como é importante nós orarmos todos os dias. Mas eu quero fazer outra pergunta para vocês antes de nós continuarmos. Deixa eu perguntar para vocês uma coisa. É fácil nós obedecermos? É melhor nós fazermos a nossa vontade ou a vontade de outra pessoa? Hein? Às vezes é melhor nós fazermos a nossa vontade, né? Porque a gente quer que nossa vontade prevaleça. Mas, na maioria das vezes, a vontade, por exemplo, de papai e de mamãe, quando eles pedem alguma coisa, é sempre a melhor opção. Eu sei que é difícil, mas obedecer a papai e mamãe é sempre a melhor escolha. Obedecer a Deus é sempre a melhor escolha, porque Ele sempre tem o que é melhor para as nossas vidas. E a Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Preste atenção. Jesus, nos seus últimos dias aqui na Terra, após o encontro que ele teve com seus discípulos, lembra? Celebrando a Páscoa, ali dando a ceia, ele se retirou para orar lá no jardim chamado Getsemane. Pois é, era um local bem distante, fora dos muros de Jerusalém. E ele se retirou para orar com todos os discípulos? Não, Jesus escolheu 3 discípulos. A Bíblia fala lá em Mateus, capítulo 26, do 36 a 46, tá aqui na Bíblia, não é tia Rita que está contando história e inventando, não. Ele levou 3 dos seus discípulos. A Bíblia fala que ele levou Pedro. Lembra do Pedro, que ele foi bem impulsivo quando falou que Jesus não era para lavar os pés dele? E depois disse, não, Senhor, o Senhor pode lavar meus pés, minhas mãos, minha cabeça. Pois é, Jesus escolheu a Pedro, escolheu a João e a Tiago, seu irmão. Pois é, filhos, eles eram irmãos. E aí Jesus os convidou para irem orar, para irem acompanhá-lo até o jardim chamado Getsemane. Lá no jardim, então, o Senhor Jesus falou então para os 3, vocês fiquem aí, que eu vou me distanciar um pouquinho para orar. Fiquem aí vigiando, fiquem aí prestando atenção, que eu vou me retirar para orar. Jesus assim fez. E Jesus, ele começou a orar e ele orou com tanta intensidade, mas ele estava em tanta angústia de alma, porque sabia pelo que ia passar, que ele orou a Deus e falou o seguinte, Pai, se possível, passa de mim esse sofrimento.
Contudo, faça-se a sua vontade. A Bíblia fala, crianças, que ele suou como gotas de sangue. De tanto sofrimento, sua alma estava muito angustiada. Era como se fosse uma depressão profunda de tanto sofrimento. Alguns estudiosos falam que era uma depressão mortal. E aí ele falou, Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse sofrimento, mas contudo, faça-se a sua vontade. Crianças, Jesus, sendo o próprio Deus, ele se submeteu à vontade do seu Pai, do Deus eterno todo-poderoso. Ele não desistiu do seu ministério. Ele estava sofrendo, estava em agonia, ele sabia pelo que ia passar, que seria uma morte muito dolorida, que era a morte de cruz, uma morte humilhante, mas ele não desistiu. Ele escolheu fazer a vontade do Pai. Crianças, nós podemos tirar já uma lição dessa parte da história de Jesus, que nós, mesmo que seja algo que nós não queiramos fazer, nós precisamos obedecer a papai, a mamãe, aos ensinamentos de Deus. Por quê? Porque é sempre a melhor escolha, mesmo que a gente não queira, mesmo que vá custar alguma coisa da gente, mesmo que às vezes doa emocionalmente na gente, mas nós precisamos obedecer, porque Jesus foi nosso maior exemplo, ele obedeceu, mesmo sabendo que ia ter uma morte muito sofrida. E então ele orou, ele estava em agonia, sofrendo muito. E ele voltou, veio até os discípulos. Quando chegou lá, os discípulos estavam o quê? Isso, muito bem, dormindo. Os três estavam dormindo. Eles não acataram a ordem de Jesus para ficarem acordados. E Jesus chamou a atenção deles e falou, mas vocês dormem, vocês não vigiam, vocês precisam vigiar e orar. E Jesus se retirou de novo e foi lá para o local que ele estava orar. E Jesus começou a orar de novo e colocar sua alma, seu sofrimento diante do Senhor, as suas preocupações como homem, né? Que ele sabia que ia sofrer muito, ele era homem e Deus, 100% homem, 100% Deus. E então ele mais uma vez resolveu vir até os discípulos. E mais uma vez encontrou os discípulos o quê? Isso, crianças, dormindo. E Jesus acordou eles e falou, vocês estão dormindo mais uma vez? E os discípulos estavam dormindo. Jesus então chamou a atenção deles e foi novamente lá para o lugar onde ele estava e começou a orar, colocando toda aquela situação diante do Senhor. E o que é que os discípulos fizeram de novo, crianças? Isso, mais uma vez dormiram. E Jesus então, terminando aquela oração, ele veio e falou assim para os discípulos, acordem, vamos, acordem, é necessário que vocês acordem, porque está perto, o traidor está vindo para me entregar. E então os discípulos assustados, meio que sem saber o que estava acontecendo, né, acordaram. E aquele momento então foi um momento marcante na vida daqueles discípulos, porque eles estavam com o próprio Deus e sabia que agora, a partir daquele momento, Jesus seria entregue, né, para as autoridades, para as autoridades ali da época, para ser levado, para ser crucificado. E então os soldados chegaram, Judas chegou, deu um beijo na face do Senhor e Jesus foi preso e levado para começar então sua trajetória definitiva até a cruz. E os seus discípulos, assustados, eles o quê? Acompanharam Jesus para ver o que ia acontecer? Não, eles se retiraram com medo de tudo aquilo. E Jesus então, ele foi levado pelos soldados. E sabe, crianças, houve um sofrimento. Jesus começou a ter um sofrimento muito grande, mas ele não desistiu. E nós precisamos, como nós aprendemos hoje, orar, colocar nossas necessidades diante do Senhor e pedir a Ele que nos ajude em todas as coisas, aquelas coisas que nós temos mais dificuldade, porque Deus, ele ouve nossa oração. A Bíblia fala que quando o Senhor estava orando, um anjo veio consolá-lo. Tamanha era a dor e o sofrimento do Senhor Jesus. Que nós possamos nos colocar diante do Senhor e orar e pedir por cada um de nós, pela nossa família, por essa situação que nós estamos vivendo do coronavírus, né, desse distanciamento social, porque Deus, ele nos ouve. Então, crianças,
nos lembremos que Jesus é o nosso maior exemplo e modelo de oração, que nós oremos todos os dias e busquemos a Deus de todo o nosso coração, nos arrependendo de tudo aquilo que nós fazemos que não agrada ao Senhor. E qual é o nosso versículo que nós temos aprendido? Romanos 5:1, vamos lá? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Decorem, aprendam, leiam esse versículo e coloquem ele no coração de vocês, porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz e ela transforma nossas vidas. Beijo, crianças. Até amanhã para nossa próxima aula. Hoje foi sobre Jesus do Getsemane, orando, buscando a Deus em meio à agonia, à dor que ele estava sofrendo. Orem e busquem ao Senhor, é sempre a melhor escolha. E resolvam, decidam sempre obedecer a Deus, a papai e a mamãe, porque é a melhor escolha. Deus abençoe vocês.